7, Titus and his Roman army a cidade estava lá rodeada pelo exército romano. fulfilled that prophecy to the letter. E aquela profecia foi cumprida. He laid siege to Jerusalem. E a cidade de Jerusalém 1 million Jews died in that morreu confined place. naquele lugar 1 milhão de The judeus. rest were scattered to the E o nation, resto foram espalhados entre as and nações. Jerusalem was destroyed. E Jerusalém foi destruída. But in June 1967, Mas em junho de 1967, that city aquela cidade became a Jewish city voltou a ser uma cidade for the judaica. first time since AD 7. Pela primeira vez desde 87. It was no longer ruled by Gentiles. Não era mais agora governada pelos gentios. Somehow, De alguma that maneira, had to mean isso that the significa time of the Gentiles were que o fulfilled. tempo do gentio se cumpriu. We're living. Nós estamos long vivendo suffering of na God. longanimidade de You Deus. cannot be careless with your life. Você não pode ser descuidado com a tua vida. It's not enough to be Não religious. é suficiente ser religioso. There must be that intimate relationship with Deve God. haver aquele relacionamento íntimo com Deus. There must be a coming back Deve haver and voltar, renewing that first love. uma renovação daquele primeiro The amor. disciples came to Os Jesus discípulos vieram a and Jesus they said, the disciples of John, e eles disseram aos discípulos de they João: fast often, eles jejuam but your muito, disciples never mas os fast. teus discípulos, Jesus, nunca jejuam. He said, as long E ele disse: as that enquanto bridegroom is with them. o noivo estiver Then com they'll not eles, fast. eles não jejuam. But then I read Mas então, where he said, I'll never leave you nor forsake you. eu li onde ele diz: eu nunca vos deixarei, nunca vos Now desampararei. looking at it there, Olha agora, there would never be a fast. eles então nunca dessa maneira jejuariam. He'll never leave us. Ele nunca vai nos He deixar. does not believe in divorce. Ele não acredita em divórcio. But we can become careless. Mas nós podemos ficar And leave descuidados e deixá-lo. What he was saying, O que ele está dizendo, when you begin to see quando você começar a that ver there's a distance between you que há uma distância entre and você that lover Lord, e aquele amável Senhor, then you better do something então about it. é melhor você fazer alguma coisa. I've been a preacher of this Eu gospel sou um pregador desse for evangelho 56 por years. 56 anos. I pastored a great church for Eu 35. tenho pastoreado uma grande igreja eu pastorei uma grande igreja por I have 35. saw great marriages E eu vi grandes casamentos broken up over nothing. se quebrarem por causa de nada. Some little thing get Alguma there. pequena coisa entrou They no meio. refuse to deal with it, E eles se recusaram a and tratar. the marriage is E broken. o casamento se quebrou. I've watched men fall out with God Eu assisti isso também para com Deus. simply because Simplesmente they porque wouldn't deal with the problem. eles não tratavam com o problema. It's time for a new É consecration. tempo de uma nova consagração. It's time we bowed ourselves before this É God. tempo que nós nos inclinamos diante desse As Deus. preachers of this Como gospel, pregadores deste evangelho, we have left the Word of nós God. deixamos a palavra de We Deus. become glorified business Nós nos managers transformamos em homens glorificados de when we've been negócios, separated under the gospel of God. quando deveríamos estar separados para o evangelho The de Deus. Bible said those early preachers A Bíblia diz que aqueles pregadores primitivos gave themselves to se prayer and the Word of entregaram à God. oração e à palavra de Deus. The Word of God increased A palavra de Deus, and the disciples multiplied. ela aumentava e os discípulos multiplicavam. If we'd come back to God's Se nós altar, voltarmos ao altar de Deus, dedicate ourselves to the calling of se nós God, nos entregarmos à chamada de Deus, we could see that nós church come poderemos alive. ver a igreja se transformar em viva. Every revival in history Cada avivamento da história has come through someone veio através de alguém who prayed through to a new vision of Jesus Christ. que orou até conseguir receber uma nova visão de They Jesus saw Cristo. Christ. Eles viram a And the Cristo flame was e rekindled. uma chama foi reacendida. Religion is boring. A religião ela é I chata. wouldn't go across that street Eu não atravessaria a to rua go to church just to have some place to go. para ir à igreja apenas para ter um lugar para ir. But I'd have crawled from Texas to be here, Mas eu vim do Texas até to aqui be where Christ is, apenas para estar onde Cristo to está. be where Christ is Para made estar alive. onde Cristo está.
Hallelujah. Aleluia. I'm not interested in religion. Eu não estou no descanso da religião, But tell me where Jesus is. mas me diga onde Jesus The está. love of my life is this Lord Jesus. E o amor da minha vida é esse Senhor I Jesus. met him when I was 27 Eu years old. encontrei ele quando eu tinha 27 anos de idade. I didn't like my life, Eu não gostava da minha but vida, I couldn't change it. mas eu não podia mudá-la. My wife said to me, A minha esposa me disse: you've got more willpower than any man você ever tem had. mais poder de vontade do que qualquer outro homem que eu Said you quit conheço. drinking 5 times Porque last você week. já parou de beber 5 vezes na última semana. I couldn't change. Eu não podia mudar. It was impossible. Era impossível. But one night I met Jesus. Mas uma noite eu encontrei Jesus. I went into that church drunk. Eu entrei naquela igreja I bêbado. come out sober. E eu saí dali sóbrio. And 59 years Em later, 59 anos I'm depois, still walking with eu him. continuo andando com ele. I never cared about the Antichrist. Eu nunca me preocupei com o That'll anticristo. all fall in this place. Isso tudo está fora do lugar. But the one driving force of my Mas life, a força guiante da minha I vida, want to know eu Jesus. quero conhecer Jesus. Paul said Paulo disse: that I might know para him conhecê-lo and the power of his e o resurrection poder da sua and the ressurreição fellowship of his e a comunhão dos seus suffering, being made sofrimentos, conformable sendo to that conformado death. a ele. Hallelujah. Aleluia. I was in Middle Asia, Eu estava na Ásia graduating in the School Menor, of Christ. colocando a escola, fazendo a formatura da escola I de taught the Cristo, last lesson. e eu ensinei as últimas Now we're going to lições. give them a test. E agora nós iríamos dar uma prova a eles. 105 questions. Tinha 105 The questões. students are very nervous. Os estudantes estavam muito But the nervosos. bishop said to Mas o them, bispo disse para eles: I know you're nervous, olha, eu sei que vocês estão nervosos, but let me tell you, mas deixa eu dizer para this is vocês, Clendenin's test. essa é a prova do Clendenin. And if you write Jesus in every E blank, se você colocar Jesus em cada espaço branco, you'll be 85% você vai right. ter 85% já certo. We need a new Nós consecration. precisamos de uma nova consagração, Not to the work, não para o mundo, but to Jesus mas para Christ. Jesus Cristo. It's so easy É tão to fácil get involved in the work você se envolver com o mundo, till you lose that first love, até que você venha perder o teu primeiro amor, like Ephesus. assim como Éfeso. And there has to be a coming back E to that tem altar. que haver um retornar para o altar. When somebody sees Christ, Quando alguém vê a Cristo, nothing is more contagious than a revival. nada é mais contagiante do que um avivamento. We must pray through Nós to see devemos Jesus. orar até conseguir ver Jesus Begin to really walk in the Spirit, e começar a realmente andar no to Espírito, where our neighbors see Christ de in us maneira que again. os nossos vizinhos possam ver Cristo em nós. When the questions ask about, Quando eles perguntarem sobre nós, why are you different than por I? que você é diferente do que eu sou? Why do you live different than Por me? que você vive diferente de mim? Then the door is opened Então a again. porta estará aberta de novo. Revival is always on the way Avivamento está sempre a caminho. when others take knowledge Quando os outros tomam conhecimento that you have de que been with você Christ. esteve com Cristo. When your life is so lived Quando a tua vida é assim, that others know you have been with Him. vivida de maneira que outros saibam que você esteve com Cristo. So a new consecration Então uma nova consagração is that spiritual é man aquele homem espiritual gaining the ascendancy, recebendo a ascendência, so the men don't see you, they see de Christ. maneira que os homens não vejam você, mas Cristo. That's our whole life and being. Esta é toda a nossa vida e ser. The reason we're here. A nossa razão para estarmos aqui. Paul told the Ephesian Paulo church disse à igreja de Efésios that they would walk worthy of the que eles vocation deveriam andar dignos da vocação wherewith they've been a called. qual eles foram chamados. What is the vocation of Qual the church? é a vocação da igreja? To be a revealer of É Christ. ser a reveladora de Cristo. Jesus said to Philip, Jesus disse a Filipe: he that has seen me aquele que me viu, has seen the Father. viu também o Pai. And whenever you see a real E church, aonde for que você ver uma verdadeira igreja, you will see Christ. você verá Cristo. You know, 40, 50 years ago, 46 anos there's a atrás, movement began in this world começou um movimento neste mundo that said God is que dead. dizia que Deus estava morto. I've run into it everywhere. Eu vi isso em todo lugar. They preached God was Eles dead. pregavam que Deus estava I become morto. very E eu incensed. fiquei muito bravo. The idea A ideia that men would say de God que o is homem dead. dizer que Deus estava But morto. 50 years later, Mas 50 anos the
looking depois, back down the road, olhando de volta na estrada, I know why they said it. eu sei o que eles diziam. They came into our church. Eles entraram nas nossas We igrejas said we're the body of e nós Christ. dissemos que nós somos o corpo de And they Cristo. left and said he's dead. E eles saíram dizendo que ele estava morto. Why do you say that? Por que você diz isto? We saw his corpse. Porque eles viram seu corpo. There was no evidence of the Não resurrection. havia mais evidência de We vida. sat through the service. Quando você disse, All it was a song, quando eles vieram ao culto, tudo que eles viram foi um cântico, foi um pequeno sermão, teaching sick and preaching tired, ensinando e pregando, but no evidence of the mas resurrection. nenhuma evidência da ressurreição. When men sit in our churches, Quando os homens sentam nas nossas they ought to igrejas leave this house e saem dessa knowing casa, that Christ is alive. eles têm que saber que Cristo está Because vivo they saw him among us as a church. e que Ele está vivo no nosso meio como sua igreja. The new creation is a spiritual being. Uma nova consagração é uma nova criação, é o ser He espiritual, is a creative being. é o ser criado. So the new consecration Então a nova consagração, brings the emphasis back to the spirit. ela vai trazer a ênfase de volta para o espírito. We must return to Nós that. devemos retornar a isto. Then a new consecration Então uma nova consagração is to reopen the channel é reabrir o canal that the rivers of living water. para que os rios de água viva possam fluir de novo. We saw in the book of Ezekiel, Nós vimos no livro de Ezequiel, he's carried back in a vision ele foi levado de volta numa visão and he showed the house. e foi lhe mostrado uma casa. Now wherever you find that word house in the Aonde Bible, você encontrar essa palavra casa na Bíblia, and it's not Cornelius' e ela house, não é a casa de Cornélio or somebody ou a else's, casa de alguém mais, it's always Christ. sempre será Cristo. He is the house of Ele God, é a casa de Deus. and our union with E a him nossa união com in Ele, his death and na sua resurrection, morte e na sua ressurreição, we have become the house of nós God. nos tornamos a casa de Deus. Now when Ezekiel saw that house, Quando Ezequiel viu aquela casa, there's water coming out of the street. havia uma água saindo por ela, uma It comes corrente, down by the south side of the e ela altar vinha correndo pelo lado sul do and altar, flows on. e ela continuava fluindo. Now it's just a little stream at first, Agora, primeiro era uma pequena corrente and I apenas. think that's where we are E eu today. penso que é onde nós estamos hoje. There's just enough to keep the church Só alive. tem um pouquinho suficiente para manter a igreja viva. It never gets outside the Ela door to nunca, touch a world. ela nunca sai pela porta para tocar o mundo. But the man came, Mas o homem veio and he took Ezekiel, e ele levou and they Ezequiel put that house in order, e ele colocaram a casa em ordem. and now it's a river that E can agora be era passed. rio que estava fluindo. Not just a little stream, Não apenas uma pequena corrente, but it's a flood tide of mas that Holy Ghost agora era um rio que corria fluindo. flowing out of that vessel. Estava fluindo através daquele And vaso. Ezekiel said E Ezequiel disse that river healed que everything it touched. aquele rio tocava tudo que ele tocava. Jesus said that river was the Holy Ghost. Jesus disse que esse rio é o Espírito Santo. And along the banks of that river E lá nas margens daquele were rio trees. há árvores. They brought forth new fruit E elas every month. davam fruto a cada mês. And the leaves of those E as trees folhas daquelas árvores was for the healing eram para of a the nation. cura das nações. Now you know, I know, Você sabe, eu sei, trees are symbolic of people. que a árvore é o símbolo de pessoas. Along the banks of that Holy As Ghost river, margens daquele rio do Espírito Santo, there were men and women há homens e with their mulheres roots down in that que river, as suas raízes estão tocando no rio, producing new apples every month. produzindo maçãs novas todo They were mês. for the healing of nations. E eles são para a cura da nação. That's what God said. É isto que Deus está If dizendo. my people Se o meu will povo humble se himself, humilhar reconsecrate e se themselves, reconsagrar, renew that altar, renovar o I altar, will heal eu Brazil. curarei a terra. He'll not heal Brazil with a lot of religion. Ele não vai curar o Brasil com muita But religião, if that church will come back, mas se essa igreja voltar, let that river flow. deixar que o rio Let fluir, that Holy Ghost flow. deixar que o Espírito Santo See, flua, the church must be a renewed igreja ela deve ser before renovada there can be a revival in antes que that possa world. haver um avivamento. See, this world Este mundo, is filled with the spirit of evolution. ele vive num espírito de evolução. That just simply says Isso simplesmente you're acredita just a higher form of an animal. que você é
uma forma mais elevada de So animal. murder is everywhere. Então o assassinato está em todo lugar. Along with that is the spirit of reincarnation. Junto com isso, nós temos o espírito da That says reencarnação, there's no accident. que diz que não há If a acidente. man breaks in your home, Para um homem chegar à tua casa, murders your wife and children, matar a tua esposa e then filhos, don't worry about it, says that então, Hindu religion. não se preocupa, diz esse tipo de That religião. had to be that Tem way. que ser assim. Well, when the church is Quando revived, a igreja for avivada, then the Holy Spirit replaces that doctrine. então o Espírito Santo vai tomar esse That's the lugar. only way there'll be a Esta é a revival. única maneira que pode haver This o avivamento. river must be allowed Este to flow. rio temos que permitir que ele flua. And a new E uma consecration nova consagração, opens up that channel. ela vai abrir este canal. Isaiah said, Isaías is disse, not this the fast that I've chosen? não é este o jejum que eu escolhi? That's verse 6 and 7 of 58th of Isaiah. Isso está lá no versículo 6 e 7 do capítulo 58 de Those first Isaías. 5 verses Aqueles primeiros versículos, deal with the most os primeiros controversial 5 subject of this versículos, Bible. eles tratam com a coisa mais controversa dessa People Bíblia. are saying to the prophet, As pessoas estavam dizendo ao we profeta, fasted, nós jejuamos, we offered the nós sacrifice, oferecemos o we did all sacrifício, we're told, nós fizemos tudo o que nos but mandaram, God never heard. mas Deus nunca nos ouviu. And the prophet said, E o profeta diz, you're fasting vocês estão that your jejuando own voice may be heard. para que o vosso próprio prazer, You're trying to force God. você está tentando forçar a Deus a aceitar aquilo que ele rejeitou. There's a nature, man's nature. Há uma natureza, a natureza do homem. In that fall, Na queda, God drove that man from that garden, Deus expulsou o homem do jardim, put a flaming sword at colocou the uma gate espada flamejante na sua that volta, said, your kind can never come back que here. dizia, o teu tipo nunca mais pode voltar But the aqui. church has tried to dress him up, Mas a igreja está tentando arrumar pour isso, cologne on him, colocar perfume sobre isso, educate it, educar esta natureza, always trying to force sempre God to accept. tentando forçar Deus a aceitá-la. But that nature Mas God esta rejected. natureza Deus And rejeitou. he said, this is the fast. E ele disse, este é o To jejum. deal with that flesh. Jejum é tratar com aquela carne, Break the stranglehold of that é flesh quebrar a fortaleza da upon carne that church, sobre a igreja, and things will happen. e as coisas vão If acontecer. we live, Se nós keep our vivermos side of that bargain, mantendo ao nosso lado, keep this carnal nature out of the church. mantendo essa natureza carnal fora da igreja. Verse 8 said, O versículo 8 diz, then shall your light break forth as a morning. então a vossa cura brotará como a Your manhã. health will spring A forth tua speedily. cura, ela vai brotar. And when you call, God will E answer. quando você chamar, Deus vai responder. If we will break this clay pot of our Se carnality nós quebrarmos com esse vaso de barro da nossa carnalidade and let this river flow, e deixarmos que esse rio flua, the answer to a everything is in that resposta Holy para Spirit. tudo está nisto. God give us the fast. Deus nos dá o jejum. There's more to fasting than doing that food. Há mais no jejum do que apenas comida. That mind has to be A fasting. mente tem que jejuar. We've got it so filled with the trash of this world Nós estamos tão cheios do lixo that deste it's mundo no wonder que não é de se we admirar have no desire for God. porque não temos mais desejo por You Deus. see, the entire struggle of the Christian Toda a luta do crente is with that old man. é com o velho homem. The river's pushing against the dam. O rio ele está batendo contra o dique. You don't have to beg a river to Você flow. não tem que implorar para que o rio Just flua. remove the restriction. Simplesmente remova aquela restrição. God never deals with that old nature, Deus nunca trata com a velha natureza, but only with that which is mas born again. somente com aquela que é nascida de novo. You see, as long as Samson could see, Enquanto Sansão podia ver, he knew his weakness. ele sabia a sua fraqueza. He knew that in himself Ele sabia que nele mesmo there was a great potential for evil. havia um grande potencial para o mal. When we lose sight of Quando God, nós perdemos a visão de Deus, then we begin to think more highly of ourselves então than nós we ought. começamos a pensar mais sobre nós mesmos. I've heard children of Eu God já ouvi filhos de Deus say, I don't have to go to church to live dizerem, eu right. não preciso ir à igreja para viver He's certo. blind. Ele está cego. Something happened to his spiritual vision. Algo aconteceu com a sua visão espiritual. When he believes he can be Quando ele independent acredita of que ele the body. pode estar independente do corpo, We're members one of nós another. somos membros um dos The outros. Bible said each one of us supplies A something. Bíblia diz que cada um de nós supre alguma When the coisa. church is open Quando a igreja está and aberta you're not there, e você não está lá, it's a vote against revival. isso é um voto contra o avivamento. Because you have a measure of faith. Porque você tem uma medida de And fé. if you're not there E se in your você não place, estiver lá no teu lugar, then something is missing então in that algo church. está faltando na igreja. Now,
As long as Samson could see, he knew that. Agora, enquanto Sansão podia ver, ele sabia disso. When we arrive at a point in our life Quando nós chegamos a um ponto na nossa vida that we don't know we need the fellowship of others, em que nós não sabemos mais que precisamos de comunhão uns com that os we don't outros, need the exhortation and encouragement of other em que Christians, pensamos que não precisamos da exortação e do incentivo dos outros cristãos, then we're thinking more highly of ourselves então than nós we are. estamos pensando mais elevado de nós do que nós But somos. as long as we can see God, Mas enquanto nós pudermos ver a Deus, we know that in this flesh nós there sabemos is que no good nesta thing. carne não há nada bom. See, when Samson lost his eyes, Quando Sansão perdeu seus he olhos, became a slave to the enemy. ele se transformou um escravo do inimigo. The control of his life was O lost, controle da sua vida estava and perdido. he spent his life grinding at that religious E mill. agora ele passava a sua vida moendo naquele moinho da religião. 3 little songs and a sermonette. Apenas 3 cânticos e uma pregação. Young people could stay at home, Os jovens ficam em casa, watch a television, assistindo televisão and tell you what's happening in the church. e contando o que aconteceu na igreja. God made it exciting to be young. Deus fez ser jovem algo emocionante. You let Jesus come alive in that church, Faça com que Jesus volte a ser vivo na and the igreja. biggest crowd will be those young E a people. maior multidão dentro dela será os Let jovens. Jesus live. Deixe que Jesus viva. That's the answer to Esta é a everything. resposta para tudo. Whatever we submit ourselves to, Aquilo que nós nos we colocamos, become the slave of. nós nos transformamos. If we Aquilo que nós submit- nos submetemos, nós nos transformamos If we escravos. submit to self, Se nós nos submetermos ao we eu, become a slave to nós nos self. transformamos um escravo do eu. If we become a slave Se to nós nos God, transformarmos um escravo de Deus, then we become a bond slave of God, então nos transformamos servos de Deus. and then are fruitful for the king. Então seremos frutíferos para o reino. You know, at one point in Samson's life, Em um ponto na vida de his Sansão, own people turned on him. o seu próprio povo se levantou contra ele. Samson was a champion of Israel. Sansão era o campeão de Israel. He had hide out in those Lehi Ele mountains, estava lá escondido nas montanhas de Leí. and when the caravans of the enemy E would quando come, as caravanas do inimigo passavam, he'd pounce on them, spoil them, ele atacava-os, os roubava and give the spoils to his e people. dava o despojo para o seu povo. He was alone in the battle. Ele estava sozinho na batalha. Israel had compromised the movement. Israel comprometeu o movimento. They had become a part of the ecumenical. Eles se transformaram parte dos They ecumênicos. had made agreements with the enemy. Eles fizeram acordos com o We'll inimigo. drop some of our more radical beliefs. Nós vamos diminuir um pouco da nossa, na nossa crença radical e nós vamos nos transformar em amigáveis. And said they had made a E compromise. eles se comprometeram. They're saying we're seeing real growth. Eles estavam dizendo, nós vamos ver agora um real But crescimento. what did the growth consist of? Mas o que consistia esse crescimento? People you have to beg to go to church. Pessoas que você tem que implorar para ir para a You igreja. know, before I was born again, Antes de eu nascer de novo, nobody had to beg me to go to a bar. ninguém tinha que me implorar para ir para um bar. That was my nature. Esta era a minha natureza. I didn't have to get an invitation to Eu come. não precisava de um convite para ir. And since I've been born E again, desde que eu nasci de novo, nobody has to beg me to be in this house. ninguém mais precisa me implorar para estar This is nesta my casa. life. Esta é a minha This is vida. my nature. Esta é a minha natureza. I'm a new creature. Eu sou uma I nova want criatura. to be where Eu God's quero people estar aonde o povo de Deus está. Now, Samson Sansão, had refused that. ele recusou isto. We now, as a church, Nós hoje, como a igreja, have entered into agreements. entramos em acordos Everything has become the church. em que tudo se transformou a igreja. We're saying if they're just sincere. Nós estamos dizendo, se eles simplesmente forem Well, if sinceros, they don't know Jesus Christ, mesmo que não conheçam Jesus then Cristo, they're sincerely wrong. mas então eles estão sinceramente And they're errados lost. e estão perdidos. They don't know God. Eles não conhecem a Deus. Now, Samson never entered into that ecumenical. Sansão nunca entrou naquele ecumenismo. So the elders of Israel Então os anciões de came Israel to him at the rocky Tam, foram até ele na rocha de Etã, demanding that he cease causing trouble. exigindo que ele parasse de causar problemas. This is always the way. Sempre há uma The maneira. man who refuses to give up his message, O homem que recusa a entregar a sua the mensagem, man who refuses to make Christ something that he o isn't, homem que recusa-se a fazer de Cristo algo que ele é, always has problems. sempre tem Not problemas the people that do. com as pessoas que fazem. Christ is all or all is nothing. Cristo é tudo ou não é nada.
If this isn't the way, there is no way. Se não é este o caminho, então não há outro caminho. It was Elijah that Ahab called the troubler of Israel. Foi Elias que foi chamado de perturbador de Israel. But the man of God turned it where it belonged. Mas o homem de Deus botou isso aonde isto pertencia. Ele disse para casa, não é uma tu e tua esposa. The troublers are those Os perturbadores são who aqueles have turned the church into a mixed que multitude. transformaram a igreja numa multidão de mistura. Samson refused to enter into that. Sansão se recusou a entrar nisto. So the church believed him to be the trouble. E então a igreja acreditou que estava com They problemas. said, quit making way. Eles disseram, olhe, pare de fazer isso. We've made agreements with those Nós Philistines. fizemos um acordo com os filisteus. They're not as bad as we thought they Eles were. não são assim tão maus como nós pensamos. We've now give up some more our more radical beliefs. Nós entregamos um pouco daquela crença And we're radical experiencing some real growth. e nós estamos experimentando um bom crescimento agora. This was his argument. Este era o argumento. But this is where that new consecration comes in. Mas é aqui que entra a nova consagração. His own people delivered him to the enemy. O seu próprio povo o entregou ao inimigo. They said, we're going to deliver you to the enemy. Eles disseram, nós vamos te entregar para o inimigo. Samson said, Sansão disse, I'll let you bind me eu deixo vocês me atarem if you'll not touch me. se vocês não me tocarem. He wasn't afraid of the devil. Ele não estava com medo do diabo. It was the church, that religious crowd. Era da igreja, aquela religião, aquela multidão de religião. He said, don't you touch me. Ele disse, não me toquem. If you promise you won't touch Se me, vocês prometerem não me tocar, I will allow you to bind me up. eu vou permitir que vocês me atem. This they did. E eles They fizeram. bound him, Eles o ataram, delivered him to the devil. entregaram a eles a morte e entregaram a morte. And when they brought him into the enemy's E camp, quando ele chegou no acampamento do inimigo, the enemy made the mistake of his life. o inimigo fez o maior erro da vida. He shouted. Eles gritaram. That opened him up. Eles gritaram, isso lhe abriu. He tore those cords off of it. Ele arrebentou as suas cordas. And with the jawbone of a donkey, E com uma queixada de he jumento, killed 1,000 of those enemies. ele matou 1000 dos seus inimigos. Took a jawbone Ele of a mule pegou a queixada de uma mula and killed 1,000 of the e enemies. matou 1000 daqueles inimigos de Deus. I've heard preachers preach. Eu já ouvi pregadores pregarem, They talked about that old dried up jawbone. falando daquela velha queixada de jumento But seca. that's not what the Bible Mas says. não é isso que a Bíblia diz. In the Old Testament, No Antigo Testamento, God had instructed Israel Deus instruiu a Israel that the firstborn of every creature was his. que o primogênito de toda a criatura pertencia a But he ele. said the firstborn of a donkey, Mas ele disse ao primogênito da mula, you'll either redeem it or break its neck. ou você vai redimi-la ou quebrar o So pescoço. what we have here is a type of a new Então o que consecration. nós temos aqui é o tipo de uma nova consagração. Somebody Alguém had just dedicated that little donkey to tinha God. acabado de dedicar aquele pequeno burro ao Senhor. And with that new E com consecration, aquela nova consagração, he threw 1,000 enemies ele of God. matou 1000 dos seus inimigos. That new A consecration. nova consagração. So what we have O que nós temos então is that new é a consecration. nova consagração. You see, the provisions of Você vê God as provisões de are Deus always available estão sempre when the disponíveis state of our being is right. quando o estado do nosso ser está correto. James said, Tiago the disse, effectual fervent prayer of a righteous a man oração fervente de um justo avails much. pode muito. That is, when a man is Isto right, quer dizer quando o homem está When a man's correto, with God, quando um homem está com then Deus, that man's prayer moves God. então a oração deste homem move a Deus. After slaughtering 1,000 of the enemy, Depois de matar 1000 dos seus inimigos, he thought he's going to die ele of thirst. pensou que ia morrer de sede. Samson really thought he's going to die. Sansão realmente pensou que ia morrer. Out of that jawbone, Mas daquela queixada, out of that new consecration, daquela nova there consagração, began that river to flow. começou a fluir um rio. That river of living O water rio began da to água flow. viva começou a fluir. It's always true. Sempre a verdade. In that new Na nova consecration, consagração, the river breaks o out. rio ele surge. The water of the Spirit E a begins to água flow. do Espírito começa a fluir. Out of that consecration, Daquela nova consagração, Samson drank and was revived. Sansão bebeu e se reavivou.
Quando você realmente ora até. Quando você realmente se mantém com Deus. Quando você tolera, se afasta de Deus e tolera coisas na nossa vida. Mas quando você ora realmente e que você reclama, quando você murmura, quando você está de fofocas, quando você não perdoa, então você reconhece como isso está motivando a tua vida. Você pensava que tinha o direito de estar com amargura. E isso te manteve de mover. Isso fez com que encolhesse aquele fluir. A inveja na tua alma, o espírito de fofoca. Você vai para o telefone e fala sobre tudo que há de errado na igreja. Quando você está assim com essa inveja no teu coração, a carne ela está ativa e está incentivada. Você fica surpreso de quanto isso te atrai. Mas quando você realmente ora e essas coisas então se vão, você começa a sentir. Somente então o rio começa a fluir. Quando nós nos colocamos, quando nós nos livramos daquelas coisas que estão bloqueando com o rio, Sansão então teve o avivamento. O avivamento veio. O profeta disse: sem a visão o povo perece. A morte é o resultado da cegueira espiritual. Mas na sua cegueira, os mortos continuaram com a sua rotina religiosa. Eles aprenderam a ser religiosos sem Deus. E nesse estado, eles não podiam mais ver agora os pecados. A adoração era mecânica. Eles continuaram a marchar em volta de muros que nunca caíam. Uma das histórias mais tristes do rei Saul. Durante todo o seu reinado, a arca não estava lá. A presença de Deus não estava lá. E nenhuma vez ele tentou trazê-la de volta. Mas a coisa mais triste é que eles nunca sentiram falta. Eles aprenderam a ser religiosos sem Deus. Nós aprendemos a ensinar as pessoas a falar em línguas. E dizemos que elas foram batizadas. As línguas não dão ao homem o batismo. O batismo é que dá as línguas. Não é um milagre. Não é um milagre que eu falo em línguas. O milagre é quando Deus me dá algo a dizer. Mas nós revertemos isso. Hoje agora nós damos uma pequena oração e dizemos que ele está cheio do Espírito Santo. Este é um triste comentário do nosso tempo. O Espírito Santo é a presença de Deus. É Deus vivendo em nós. O que nós temos hoje? Um espírito de imitação que imita o que é real. Sem uma visão, o povo perece. Sansão se comprometeu com o inimigo e ele perdeu seus olhos. Na sua cegueira, ele foi forçado a moer no moinho do diabo. Olhe para ele. O campeão de Deus agora era ali como uma mula atada naquele moinho. Ali está o homem cuja força era o terror do inimigo. Agora ele está lá moendo no moinho da religião, sem esse incentivo, sem nada de excitação, sem nenhum poder, sem nenhuma vitória. Como Sansão, a igreja do século 21 não sabe mais quem é o inimigo. Quando os nossos filhos são forçados a enfrentar o mundo, o inimigo de Deus, eles estão totalmente despreparados. Não há mais agora santidade. É apenas sofisticação. O mundo não é mais um inimigo. É um amigo mal interpretado. Mas o versículo 22 diz: todavia o seu cabelo começou a crescer. Eu disse, o seu cabelo começou a crescer.
Man always has to touch bottom. O homem sempre tem que chegar no fundo Before he ever looks up. antes de ele olhar para cima. That's the saddest commentary on the human. É um dos comentários mais tristes sobre a raça humana. Ele tem que ir até o fundo. Ele tem que ir até acabar antes que ele olhe para cima de novo. Sansão como uma mula moendo no moinho do diabo, aonde nada se cria. From one extreme legalism to liberalism, do extremo legalismo para o extremo liberalismo, where nothing is believed, aonde nada se crê. has been the history of the Esta church. tem sido a história da igreja. But it's always in the midst of that death Mas sempre é no meio dessa morte that revival began. que o avivamento começa. One of the signs of revival Um dos sinais do avivamento is lawlessness in that world é quando está lá no mundo, and deadness in that church. quando não há mais lei no mundo e a morte na igreja. That's when the psalmist said, Isso é quando o salmista disse: "Oh Lord, ó Senhor, it's time for you to work." é tempo para tu They make operários. void, not Lord. Ó Senhor Deus, A holy God can't look at this mess much longer. um santo Deus não pode olhar muito tempo mais para esta bagunça. Something, Algo. Samson is grinding. He grinding at that devil's meal. Sansão moendo lá no moinho do diabo. The prodigal never came to himself Assim como o pródigo nunca caiu em si mesmo, till he's in a hog pit. até que ele estivesse no chiqueiro. It's always in the midst of this that revival comes. Sempre é no meio disto que o avivamento vem. Howbeit his hair is grown. Contudo, o seu cabelo começou a crescer. Samson is beginning to see that he played with the devil, Sansão começou a ver que ele tinha brincado com o diabo, but there's renewal. mas estava ali a See, renovação. there's consecrations in that hair. A consagração estava no cabelo. The devil never noticed that O it's diabo touching the nunca collar. notou que o cabelo começou a tocar na gola. Consecration is coming Aquela back. consagração começou a voltar. Samson beginning to see that he played the fool, Sansão começou a ver que ele tinha bancado o bobo, but there's a renewal. mas uma There's a renovação. way back. Havia um caminho de We volta. can have a revival. Nós podemos ter um avivamento. We can become the greatest force Nós podemos nos tornar os mais in the tolos 21st century. nesse século 21. There's no power like Não. the church of God. Não há poder como a igreja de Deus. Let that church become the church, Deixe que a igreja volte a ser a and igreja. nothing can stand in its E way. nada vai poder parar no seu caminho. I was preaching in China last September. Eu estava pregando na China no último ano de setembro. 5,000 Chinese. 5.000 chineses. I dealt with this church. Eu tratei com a igreja. I said to them, Eu disse a eles let this church be the church, que a igreja volte a ser a igreja. and no government can stand E against it. nenhum governo poderá estar na nossa frente. My interpreter said, you scared me today. O meu intérprete disse: você me assustou Said, hoje. there are people out there listening to this. Há pessoas aí que estão escutando a isto. I went on to tell him, Mas eu fui e disse a ele: when that 120, quando aqueles 120 saíram do cenáculo, all the power of Rome set itself against them. todo o poder de Roma se estabeleceu contra eles. Rome murdered 68 million Roma of us, matou 68 milhões de nós. but Rome has been in hell Mas 1,000 Roma está no years, inferno há 1000 and anos. this church marches E esta on. igreja continua marchando. Hallelujah. Hallelujah. We're as eternal as God is. Nós somos tão eternos quanto Deus é. Hell has no power to O destroy this inferno church. não tem poder para destruir essa We igreja. can become Nós podemos nos the tornar greatest force in the a 21st maior century força do século 21. if we'll stop begging that world Se to let nós us live pararmos de implorar para que o mundo nos and deixe just viver, let them know we're here to e stay. nós simplesmente deixarmos que eles saibam We're que nós estamos going aqui to para preach this ficar. gospel. Nós vamos pregar esse We're going evangelho. to let this Christ Nós vamos live. deixar que Cristo viva. We're going to see revival. Nós vamos ver o avivamento. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Here, just before Pouco antes filling his belly with the husk of that hog pen, de aquele filho pródigo encher a sua barriga com as bolotas dos that porcos, prodigal came to himself. ele pegou e realizou e percebeu. He said, this is not the church. Ele disse: isto não é This is igreja. a hog pen. Isso aqui é um chiqueiro. I'm going home. Eu vou para casa. And he got up and E went ele back se to the levantou farm. e voltou para a casa do pai. And he's coming up that road. Ele estava vindo lá. That father looking down. O pai estava olhando He said, that looks like my boy. e disse: aquele parece o meu filho. Got them flies all over him. E você sabe, ele tinha mosca na sua Built in that volta. hog pen. Ele estava lá no chiqueiro that alimentando os looks like porcos. Não parece He ele. said, that is him. Mas ele disse a And the ele. father ran and met him. E o pai correu e lhe Fell encontrou, on his neck and kissed him. que se abraçou no seu pescoço e o Hog beijou. pen and all.
beijou repetidamente. Just fell on him and kissed him. Apenas o abraçou e And the beijou. prodigal said, E o filho pródigo disse: I'm not worthy to be called your son. eu não sou digno de ser chamado teu He filho. said, put a robe on him. Ele disse: coloque uma roupa nele, Put a ring on his finger. coloque um anel no seu Kill dedo the fatted calf. e coloque e mate o novilho cevado. He starved to death in that ecumenical thing. Eles estavam morrendo de fome naquela Give coisa him a good ecumênica. gospel message. Dê a ele agora uma mensagem do Evangelho. Put that ring on. Coloque um anel no dedo dele. This is my son. Este é o meu He's filho. come home. E ele está voltando para I casa. can tell you tonight. Eu posso lhe dizer nessa noite: God's looking out that balcony, Deus está olhando. looking for that prodigal church. Ele está olhando para aquela igreja pródiga. I believe she's a turning around. Eu creio que ela está dando a volta. There's multitudes waking Há up. multidões se despertando. Like that prodigal, this is not the church. Como o pródigo dizendo: This is isso não not é a God's igreja. house. This is not God's Isto house. não é a casa de Deus. I'm going to climb over this fence. Eu vou sair, pular essa cerca. I'm going back to my E eu father. vou voltar para a casa do meu I'm pai. going to say to him, Eu vou me salvar. I'm not worthy to be Eu your vou son. dizer para ele: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Coloque um anel no dedo That's dele. signified he's my Isto boy. significa que ele é meu Feed filho. him. God's looking Dê for him. comida para ele. Deus está He said, procurando "Come dele. home." Ele está dizendo: volte para o My lar. God, let's Meu rise up to Deus, the vamos nos levantar mais uma vez para isto. We need deep repentance. Nós precisamos de um profundo We need arrependimento. to say to God, Nós precisamos dizer a We Deus: played with this nós thing. brincamos com este mundo. we've allowed this Holy Spirit Nós permitimos que esse Espírito become a Santo plaything of men. se transformasse em algo de brinquedo para o Please homem. forgive us. Por favor, nos Fill us perdoe. one more Nos time. encha mais uma vez. Let us stand up as a church. Com que possamos nos colocar em pés como a igreja. In that dark moment, Samson cried out to God, Naquele momento de treva, Sansão clamou a Deus: avenge me of my eyes. vinga-me dos meus olhos. What's he asking O for? que ele estava pedindo? Not money, Não dinheiro, not a better self-image. não uma imagem He melhor. wants a right vision. Ele queria a visão correta. He wants to be restored where he can see Ele God. queria ser restaurado para poder voltar a ver a A Deus. new Uma consecration nova consagração. demands that we literally deal with the fall. Ela exige que nós literalmente tratemos com a queda. Samson's final act was his O greatest. último ato de Sansão foi o seu maior. He killed more of the enemy in his death than all of his life put together. Ele matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua He vida. pulled the roof in on the Ele devil. derrubou o telhado sobre o diabo. Haggai 2:9 says. Haggai 2:9 Ageu 2:9 diz says the glory que a of this land glória dessa última casa shall be greater than the será former. maior do que a primeira. Saith the Lord of hosts. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Our best days are not behind us. Os nossos melhores dias não estão atrás de nós. Greatest day of this church Os grandes dias dessa igreja still out in front. estão ainda na nossa frente. Hallelujah. She's going to rise up to this occasion. Ela vai se levantar nessa ocasião. Somebody Alguém is going to believe God. vai crer em Deus. And the greatest day E o grande dia is just before. está diante de nós ainda. I've come to reverence that word suddenly. Eu vim a reverenciar aquela palavra de repente. Suddenly, De repente, the Lord whom you see o Senhor is going to come to this house. vai voltar a esta casa. He's going to return to that church. Ele vai voltar à sua igreja. He's not coming after Ele não a broke down religious machine. ele não vai vir buscar uma máquina quebrada de religião. If Christ comes back, Se Cristo voltar, for anything less than he started with, if he comes back se ele voltar for anything less than he began para with, qualquer coisa menor do que aquilo que ele then he começou, failed to build his church. então ele falhou em construir a sua igreja. I can tell you that church was born Mas eu posso lhe dizer que a igreja nasceu talking in tongues, falando em línguas. and it will be raptured E ela vai ser arrebatada talking in tongues. falando em línguas. It was born in the fire of Ela Pentecost, nasceu no fogo do Pentecostes. and it'll be raptured the E same. ela vai ser arrebatada da mesma maneira. Hallelujah. Let's stand and Vamos nos worship this colocar em great pés e God. vamos adorar este grande Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Lift your hands to Levante as God. tuas mãos a Deus. Let's ask him to come. Vamos pedir que ele venha. One more time. Mais uma vez. Visit this house. Visite esta casa. Just lift those hands to God Simplesmente levante as mãos para com and Deus. say, Jesus, E diga: Jesus, fill me anew. enche-me. Let the fire burn in the Deixe soul que o again. fogo queime na minha alma. Let me be one more time Deixe-me ser mais uma vez all that you intended. tudo o que tu queres.